Conforme anunciado no começo deste momento de oração, as leituras bíblicas que foram feitas, Salmo 150, Mateus capítulo 9, fazem parte da nossa série de leituras bíblicas. Estamos estudando aqui na igreja, desde o começo do mês de junho, sobre a grande comissão, sobre o chamado de fazermos discípulos, testemunharmos o Evangelho. E então, todos os dias, lemos um texto, ou mais de um. Esse texto nós utilizamos para reflexão, para conversa e debate entre os participantes. E estou aproveitando os textos desta quarta-feira, 7 de julho, para fazer leitura nesta oração e tecer alguns comentários, especialmente do texto de Mateus, capítulo 9, 9 a 13, o chamado de Mateus para ser discípulo de Jesus, um coletor de impostos, e logo após o chamado, essa história que conta Jesus à mesa, na casa de Mateus, fazendo uma refeição com Mateus, com amigos, com vizinhos, com seus discípulos juntos. São histórias que me cativam particularmente muito. Eu tenho um carinho muito especial e uma convicção da importância de estarmos ao redor da mesa com as pessoas da nossa convivência, com as pessoas da nossa amizade, mas também com pessoas que nós gostaríamos de levá-las a Jesus, com pessoas que nós poderíamos testemunhar a nossa fé, testemunhar o Evangelho para elas. Temos uma história de Jesus à mesa. Tem várias na Bíblia. Esta é uma delas, todas são muito interessantes. Enquanto Jesus, diz o texto bíblico de hoje, estava na casa de Mateus, e outros profissionais, colegas de trabalho do Mateus, que eram coletores de impostos, pessoas, ou publicanos, pessoas de uma fama muito duvidosa naquela época, e outros pecadores, pessoas tidas reconhecidamente como distantes de Deus, como imorais, como de comportamento polêmico, de comportamento dúbio. Essas pessoas vieram para o jantar e se sentaram à mesa, próximas a Jesus e aos seus discípulos. Quando os fariseus, que também estavam por ali, pessoas da religião, líderes da religião, quando eles viram isso, eles perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês, Jesus, come com estas pessoas? A pergunta dos fariseus era uma pergunta comum, uma pergunta que se esperava. E a preocupação por trás desta pergunta é a preocupação pela contaminação, que é algo que todos nós agora estamos bastante familiarizados. A contaminação que acontece, por exemplo, com o vírus, com o coronavírus, que nós ainda estamos lutando contra. Sabemos que contaminação, sabemos como nunca antes, que a contaminação acontece pela proximidade, pelo contato físico. Se estamos fisicamente próximos de uma pessoa que está contaminada, acabamos nos contagiando também. Se estamos saudáveis e nos aproximamos de alguém que está contagiado, os germes, o vírus, passa dessa pessoa para a gente. Os fariseus acreditavam, os religiosos da época acreditavam que essa contaminação ela funcionava não apenas no mundo físico, não apenas para doenças físicas, de nossa saúde física, mas também em termos de moral, em termos espirituais. Eles acreditavam não apenas que uma pessoa saudável se tornava doente pelo contato com alguém contaminado no mundo físico, na situação de saúde,
física, mas isso também acontecia no âmbito espiritual, nas questões da fé, nas questões do coração. Então, para eles, Jesus se aproximando, estando em próximo contato com pessoas que não viviam de determinada forma, não cumpriam os mandamentos, não buscavam orientar sua vida, sua ética, sua moral pelas orientações de Deus, pessoas que não obedeciam à lei, a lei de Moisés, não seguiam a Deus, não iam para a igreja, pessoas que eram consideradas pecadoras na época. O contato de Jesus com essas pessoas iria corrompê-lo, iria contagiá-lo, iria contaminá-lo. E, de certa forma, eles estavam agindo de acordo à lei. A lei do Antigo Testamento previa esse tipo de situação. E ela tinha restrições, limitações, recomendações dessa natureza. Sabemos disso e que, por trás dessas recomendações, Deus queria muito bem demarcar seu povo, queria demarcar, mostrar sua diferença, e também com essas restrições Deus queria sinalizar a santidade e a sujeira do pecado, e Deus queria também despertar em todos esse desejo pela limpeza, pelo perdão, que vem através do arrependimento, da confissão, da fé na sua graça, e até mesmo sinalizar para o futuro, para as promessas do Messias. Acontece que os religiosos da época de Jesus levaram essas recomendações a uma potência exagerada, levaram isso a um exagero que os colocava totalmente distantes dos demais, que os separava de uma forma gritante e impossível de haver relações de testemunho, relações missionárias, algo que Deus gostaria que acontecesse. E eles tinham um argumento, inclusive, para aquela situação específica de Jesus, lá em Mateus, na casa de Mateus, ao redor da refeição. A lei de Moisés previa essa situação de contaminação, essa situação de distanciamento, também no horário e nos momentos reservados à refeição. Havia várias leis e praxes sobre o que comer, o que não comer, quando comer, na presença de quem comer, quem convidar para sua casa para uma refeição. Isso estava previsto e faz muito sentido, porque as refeições eram, até hoje são, momentos de extrema intimidade, momentos onde a proximidade ela acontece de uma forma muito concreta, de uma forma muito real. Não apenas fisicamente, quando você come com alguém você está muito próximo, ao redor da mesa, como também na forma íntima, na forma do coração, na forma dos hábitos, na forma dos valores. Então, os judeus seguiram aquelas orientações ao pé da letra, e isso os ajudou a não terem se contaminado com muitos povos com quem eles entravam em contato através de relações comerciais e outras relações também. Por séculos, os judeus tinham atentado para essas restrições e considerado aquele momento da mesa muito sagrado, não permitindo que pagãos, não permitindo que pessoas de outra fé estivessem presentes junto com eles e assim passassem, transmitissem a eles, de certa forma, valores, de certa forma, convicções que os prejudicasse, que os confundisse, que os contaminasse na fé que tinham em Deus. Há um sentido por trás disso. Refeições são íntimas, refeições há um compartilhamento, uma partilha muito pessoal, refeições
quebram barreiras e nos aproximam das pessoas. Refeições nos formam, nos moldam. É possível que muito do que nós aprendemos da vida, que muito do que nós aprendemos da fé, tenha acontecido não numa sala de aula, ou não dentro de um espaço da igreja, de um espaço meramente racional, intelectual, mas é bem possível que muito do que nós tenhamos aprendido da vida e também da fé tenha acontecido nas refeições que fizemos, ao redor da mesa, com pessoas queridas, com familiares, ou com amigos preciosos, ou com pessoas que Deus colocou em nossa vida para naquele momento santo, sagrado, muito íntimo, muito pessoal, influenciarem a nossa vida, passarem para nós muito mais do que um prato de salada, mas uma maneira de viver, um valor de viver, uma fé. Só que aí vem Jesus nesta história e rompe com aquilo. Ignora, de certa forma, essa restrição de não comer com pessoas pecadoras, com pessoas de comportamento questionável. Ele ignora as leis de dieta e bons costumes à mesa. E isso choca os fariseus, e eles dizem: o senhor vai ser contaminado. O senhor vai, além de pegar uma doença física, o senhor vai ser contaminado na sua fé, no seu coração, nas suas convicções. O senhor vai ser contaminado na religião. O senhor vai ser espiritualmente contaminado por estes pecadores. E a resposta de Jesus, a razão que Jesus dá, está no texto. Tendo ouvido a queixa, Jesus diz: eu não vim para os sãos, para os saudáveis, mas para os doentes. Depois a gente acaba lendo outros textos de Jesus e do Novo Testamento, e fica claro para a gente que há uma ironia nessa fala de Jesus. Sabemos que a metáfora traz um argumento irônico por trás, porque simplesmente não existe pessoas sãs. Talvez você já se deu conta disso, ou crê nisso, através da sua própria vida ou através da palavra. Todos nós estamos quebrados, todos nós estamos em necessidade de um médico, todos nós estamos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente doentes, somos rancorosos, somos raivosos, somos ansiosos, estamos divididos, somos orgulhosos, nos sentimos superiores às pessoas. Sabemos, pela palavra e pela experiência, que toda a humanidade, cada um de nós, está doente. E Jesus vem e faz essa metáfora, esse argumento de que ele não vem para os sãos, mas vem para os doentes. E a gente, a um princípio, a gente acaba entendendo a metáfora. Jesus deve estar anunciando que é um médico da alma. E que bonito isso. Só que há aqui um ponto que vai direto para a grande questão dos fariseus naquele dia, e há um ponto para a gente, inclusive, aplicar para a nossa situação missionária. Jesus falou esta frase num contexto de contaminação, de preocupação com ser contaminado pelo pecado do outro. E a gente, nesse contexto, vai lembrar que um médico, ele quando quer curar e precisa curar alguém, ele entra em contato com essa pessoa, mas é um contato limitado. É um contato protegido, é um contato com barreiras. Quem já pôde presenciar ou ver fotos ou vídeos de uma cirurgia, a gente sabe como os médicos e os enfermeiros estão totalmente paramentados e protegidos para não serem contaminados por qualquer
germe ou qualquer infecção que possa ocorrer durante a cirurgia, mesmo na situação agora que nós estamos vivendo do coronavírus. Médicos fazendo um trabalho muito bonito, muito especial, cheio de risco, ainda assim eles se cuidam ao máximo, com todo um equipamento, com todas restrições e preocupações protocolares, sanitárias, para não se contaminar. É assim que médicos curam as pessoas, guardando certa distância e através de certos protocolos de segurança e de distanciamento. Só que Jesus vem e não está fazendo isso. Jesus vem e se senta para comer com os pecadores, sem usar máscaras, sem usar equipamento médico, sem levantar barreiras sanitárias. Ele está lá, intimamente perto, estranhamente perto, para a cabeça dos fariseus e para a cabeça de todos nós. E funciona. E Jesus não se contamina. Ele está, de certa forma, mostrando algo totalmente novo, revolucionário, para o mundo religioso. E não apenas do Antigo Testamento, mas de todas as religiões, que entendem que quando o infectado se aproxima de alguém que está são, saudável, aquele que está são se infecta, aquele que está são se contamina. Quando o impuro toca ou é tocado pelo puro, o puro se torna impuro. A religião judaica e a religião de todos os povos, de certa forma, está baseado nisso. Se você é bonzinho, se você está, de certa forma, num certo patamar de decência, de moral e de religiosidade, e se você se mistura muito com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que não estão naquele patamar, acaba que você desce alguns degraus e se torna e se distancia daquele padrão que você alcançou. Mas Jesus vem e quebra com isso. Jesus vem e mostra um outro cenário, uma outra situação. Jesus vem e diz: vocês não me podem corromper. Vocês não têm capacidade, o pecado, a doença de vocês é incapaz de me tornar doente, impuro, contaminado. Eu não sou um líder religioso como existem por aí, que tem um tipo de aproximação a Deus, de abordagem de Deus. Eu sou o Deus do céu, que vem a esse mundo para torná-los puros e saudáveis novamente. E eu faço isso imediatamente. Eu sou a pureza, eu sou a limpeza, eu sou a cura para as doenças. E quando eu entro em contato com o doente, não é eu que me torno doente, mas o doente que se torna são. A limpeza e a cura chega e visita e faz parte desta pessoa. E é por isso, gente, que nós temos recebido esta limpeza imediata, concreta, real, poderosa de Jesus, desde o dia do nosso batismo, quando Jesus pela primeira vez entrou em contato próximo com a gente. E temos recebido esta cura diária e abundantemente, esta graça e a misericórdia que nos perdoa de todos os nossos pecados. É por isso que nós agora, como povo de Deus, como povo que está em Cristo, que tem posse dessa limpeza, dessa imunidade para a contaminação. É por isso que Jesus nos envia agora numa nova relação com o mundo e com as pessoas. Jesus nos convida a não mais nos relacionarmos com as pessoas com base as nossas justiças, as nossas justificativas, as nossas aquisições de religiosidade, as nossas boas obras imperfeitas,
mas nos relacionarmos com as pessoas a partir da pureza e da justiça que Ele transfere a nós, que Ele nos dá, que nos torna limpos e capacitados de estar junto com pecadores e fazer essa transferência para eles, de não sermos corrompidos e contaminados com o pecado deles, mas de nós levarmos a graça, a misericórdia, o perdão e a cura de Jesus. Jesus nos envia para nos arriscarmos espiritualmente, porque a graça e o perdão dele são tão fortes e tão potentes em nossa vida, que nós somos convidados também a nos sentar à mesa com pecadores, a nos aproximar de pessoas questionáveis para purificá-las, sem medo de se contaminar, porque estamos com as mãos dadas a Jesus. Essa é a posição que Jesus nos convida, a postura que Jesus nos convida a ter diante das pessoas hoje. Podemos ter precauções espirituais, podemos levar em consideração os conselhos de Provérbios, de cuidar com as pessoas com quem nós andamos, de não nos assentar nas rodas dos escarnecedores, como o Salmo 1 fala. Podemos ter nossa preocupação, podemos estar atentos, alertas, com respeito a nós não perdermos a fé que nós temos quando estamos em contato com pessoas que não querem saber de Deus e que acabam nos convidando, nos levando para caminhos diabólicos, pecaminosos, sem dúvida nenhuma. Devemos. No entanto, que a nossa precaução, que os nossos cuidados de não perdermos a nossa fé, não nos impeçam, não nos fechem para qualquer tipo de contato. Não impeçam com que a gente se abra para um relacionamento, para uma conversa onde nós poderemos levar Jesus, levar sua graça e assim levar sua pureza para a vida de alguém, de algum pecador. A chave para isso está no final do texto, quando Jesus diz: eu vim e o meu critério é misericórdia. Mais que sacrifícios, misericórdia. Mais que rituais, misericórdia. Eu vim, eu me identifico e eu envio vocês com essa misericórdia, como agentes da misericórdia. E muitas vezes, como agentes da misericórdia, que se preocupam com a doença, com o problema dos demais, que são pecadores, tanto quanto nós, ou estão mais longe de Deus, mas é pela graça que de repente nós estamos mais próximos. Deus nos envia a assumir alguns riscos e sentar-nos à mesa com pecadores, para testemunharmos o Evangelho. Sentar à mesa com pecadores, não pecar com os pecadores. Faça a distinção, mas não deixe de se aproximar. Se algum fariseu moderno ficar chateado, ficar chocado, faz parte. Estamos seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Amém.